Muito bem. Bom, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Quem aqui já estudou sobre esse assunto? Já leu alguma coisa a respeito? Um pouco, Bia? É. Que bom, um pouquinho você pode me ajudar então. O que você acha? Então, você devia sentar aqui na frente e vir me ajudar. É uma boa ideia? A Bia seria... Sabem que a Bia faz aula no 2º ano e ela é uma das minhas auxiliares na aula, porque ela estuda bastante e ela sempre complementa. Eu trago alguma coisa para ensinar, ela complementa com tanto que ela estuda, né, Bia? Muito bom. Então, se poucos aqui ouviram falar, eu acho que vocês vão achar um assunto muito interessante. E é um assunto que, se nós conseguirmos aplicar na nossa vida, pessoal, faz uma grande diferença. A proposta do GAS, eu entendo que ela traz um pouco assim, uma visão do mundo em que estamos habitando. Porque o Espiritismo, ele fala muito sobre a nossa alma, sobre a nossa evolução, sobre o nosso espírito. E é óbvio que ele traduz isso para o nosso dia a dia. Ele traduz para tudo que vivenciamos. Ele tenta nos dar um direcionamento, um caminho. Mas como as coisas da Terra, durante a encarnação, as questões materiais, principalmente no nosso ambiente de trabalho e com a nossa família, às vezes nos dificultam esse olhar espiritualizado, não é? A gente vivencia momentos que a gente fica meio perdido, parece. Você fala, nossa, eu tenho que seguir as lições espíritas. Mas é tão difícil, não é? O Espiritismo diz que eu não posso falar mal dos outros. Mas é tão difícil. Eu quero tanto falar. Eu quero tanto pôr pra fora essa sensação, esse sentimento de incômodo. E quando eu falo, é como se eu extravasasse, não é? Mas a gente aprende que a gente não deve. Então é complexo essa conexão entre as coisas. Por isso eu trouxe esse tema para vocês. Porque a inteligência emocional, ela nos ajuda a agir pensando na questão do cérebro. Então a nossa aula de hoje é um pouquinho científica, ok? É meio complicadinha. Vocês topam aprender ou não? Se ficar muito difícil, vocês levantam a mão, combinado? E esse aqui, eu preciso falar para vocês que essa aqui é uma aula, não é uma preleção. Na preleção, normalmente, a gente fala e vocês não participam. Porque na preleção, esse é o conceito mesmo, é passar, né, naquela meia hora, trazer à luz do Espiritismo aquele conhecimento. Na aula, não. Na aula, a gente pode participar, pode dar opinião, certo? Pode conversar, pode tirar as dúvidas, esse é o propósito, tá bom? Então, se sintam bastante à vontade, ok? O que eu conversei com a Sônia é que eu não conseguiria falar desse tema em apenas um domingo. Então, eu pedi para ela, pra gente falar também no próximo, daqui a 15 dias, continuar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar, a gente vai começar a conversar sobre o assunto e até onde der, sem a gente se preocupar muito, tá bom? E aí, em cima do que for, como for, né, o nosso tempo, eu preparo para o próximo domingo, ok? Combinado? Aí vocês não vão perder, né? Continuidade da aula, todo mundo aqui, muito bom. Então, se ninguém nunca ouviu falar de inteligência emocional, a abordagem que eu vou fazer é uma abordagem bem simples, porque não é um assunto que em meia hora hoje, meia hora domingo, a gente vai conseguir entender plenamente. É mais uma provocação, é mais uma compreensão inicial, tá bom? Mas o tema inteligência emocional já nos faz refletir. Porque a gente pensa em inteligência, nós pensamos mais no nosso cérebro racional, na razão. Porque a inteligência está relacionada à razão. Aí eu analisar a situação, perceber e tomar uma decisão. Todos nós, seres humanos, fazemos isso. Diante de tudo que nos acontece, a cada segundo tomamos decisão. A cada minuto fazemos uma escolha. Muitas vezes não percebemos que fazemos uma escolha, mas fazemos. Porque às vezes são escolhas cotidianas. Eu escolhi levantar, eu escolhi escovar o dente, eu escolhi tomar um café, ou um leite, ou um suco, eu escolhi. São decisões que eu tomo meio que inconscientemente. Eu não fico refletindo muito sobre elas, né? Normalmente, o que eu quero? Eu quero um café. Eu quero um suco. Eu posso até ficar na dúvida, mas não é uma reflexão complexa. Diferente de quando
quando você pega um relatório para analisar dados no seu trabalho. Então eu sei que eu vou ter que pensar bastante sobre aquilo, analisar cada resultado, verificar um gráfico, não é? Para entender como as coisas estão funcionando. Aí eu estou usando muito essa questão analítica. E nesse caso eu uso o meu neocórtex, que é o cérebro pensante. Então a gente vai começar a usar uns termos aqui para entender melhor. E aí eu tenho aqui na frente no neocórtex os lobos pré-frontais, são os que racionalizam todas as nossas decisões, ok? Então a gente vai começar a pensar que a gente pensa aqui. Não é coincidência. Quem é que conhece centros de força? Qual é o centro de força que está aqui na frente? Lobo pré-frontal. Lobo pré-frontal. O centro frontal. Olha o nome, tá vendo? Lobo pré-frontal. Olha que interessante, já começamos a fazer algumas ligações aqui. Para que ele serve? O centro de força. Para que ele serve? Dá para ouvir os grilinhos cantando. Trabalhar as energias. O que é, Lívia? Trabalhar as energias. Isso! Então, vamos começar a pensar sobre isso. Vamos falar o que é inteligência emocional. O que eu expliquei para vocês até agora é a inteligência racional, pura e simples, tá? É o que a gente chama de QI. Ah, já mediram o QI de vocês? Alguém aqui já mediu o QI? Coeficiente de inteligência? Ninguém mediu? Ninguém nunca ficou curioso? Não? Mas é possível medir. Mas normalmente se mede só se você tiver com algum problema, né? Ninguém sai por aí medindo o QI, tá bom? Nós vamos falar do QE, tá? Que tem a ver com a emoção aqui hoje. Então vamos entender isso aqui. Olha que interessante. Emoções. Do latim, mover. Então, moções. Faz sentido, não faz? Moção. Mover. Ok? Acrescida do que seguir do E. Então vem o E na frente do moção. Emoção. Que significa afastar-se. Opa, peraí. Então não é simplesmente mover. É mover para longe. É se afastar. Ué, aqui a gente já começa a pensar, por que será que tem esse nome? Vocês sentem emoções? Ainda bem, porque se vocês não sentissem, provavelmente alguém fez alguma coisa no seu cérebro. Ia ter alguma coisa errada. Todos nós sentimos emoções. Mas o que são emoções? A emoção é algo que a gente precisa pensar bastante a respeito. O quanto ela é boa, o quanto ela é ruim. Porque ela pode ser, sim, as duas coisas. Na verdade, a gente vai entender aqui hoje que nós precisamos um termômetro para a emoção. A gente precisa saber o quanto nós podemos deixar que as nossas emoções extravasem. A sociedade nos permite extravasar as emoções como queremos? Não, não permite. Alguém aqui já em algum momento exagerou, extravasou e falou, ai, que caca que eu fiz? Levanta a mão quem nunca fez essa besteira. Se alguém aqui nunca tivesse feito isso, eu ia falar, meu amigo, você não devia estar encarnado, você merece direto para o mundo espiritual, ficar ao lado de Jesus. Porque você é extremamente evoluído, certo? Todos nós estamos sujeitos a elas. E o maior problema que a gente tem é que a gente lida contra elas, luta contra elas. E não é contra elas que a gente tem que lutar. O que a gente precisa fazer é entendê-la. Entender a emoção. E se a gente entender, nós estamos no poder. Mas nós temos medo de entender a emoção. A gente tem medo. Porque entender a emoção é você entender o que está te fazendo sentir. E a gente não quer saber o que faz a gente sentir. A gente luta contra isso. Há um desconforto enorme em entender por que a gente se sente assim. Todo mundo é assim. Você não quer. Não quer. Para pensar. Você não quer. Pode falar, não, eu quero. Não quer. não quer. Porque ela incomoda, porque ela tem raízes às vezes profundas e causas que doem, que machucam. É disso que a gente vai falar hoje. A gente já está falando hoje, certo? Então, para a gente continuar a entender, porque senão eu tenho um hábito de não sair do primeiro slide. Quando eu dou uma aula, eu ainda estou no primeiro. Mas só tem 50.
Então vocês não fiquem preocupados, que eu acho que até 1h da tarde a gente termina, tá bom? Muito bom. Em qualquer emoção, há propensão para agir de imediato. Quem já sentiu uma emoção que fez com que o corpo congelasse e você não consegue se mexer? Você sente como se seu rosto esvaísse o sangue. Você fica gelado, sem ação. Já sentiu? Todos nós. Quem sabe me descrever o que estava sentindo nesse momento em que o rosto ficou gelado, você perdeu a força e você sentiu a sua perna com muita energia? Eu não sei se vocês perceberam a perna, porque em geral a gente percebe a sensação de fraqueza aqui na parte de cima. Mas talvez alguém já tenha sentido a perna. Já sentiram isso? Em que momento a gente se sente assim? Vamos ver se vocês estão bons. Qual foi o sentimento que tomou conta de vocês quando vocês se sentiram assim? Medo. Medo! Medo. Por que será que isso acontece? Por que será que você fica com uma sensação lívido, estagnado, sem conseguir agir? É culpa da neurociência. Ela explica o que acontece no seu cérebro quando você sente medo. É disso que a gente vai falar. Então, a emoção é um impulso. Só que é um impulso que te faz tomar uma decisão, mas uma decisão instantânea. Na maioria das vezes é uma decisão não racional. E é aí que está o problema, a falta de controle que nós temos sobre isso. A inteligência emocional nos ensina a controlar. Simples assim. E se eu desenvolvo inteligência emocional, eu tenho o mundo na minha mão. E é mesmo. Porque a partir do momento que eu entendo como eu funciono e como eu controlo, a minha vida se torna mais fácil, a convivência nesse mundo encarnado. Entenderam? Então são ligados pela evolução para uma ação imediata. Olha só a palavrinha evolução aparecendo aqui. O que será que ela quer dizer? Planejamento instantâneo que visa lidar com a vida. Por exemplo, eu tenho certeza que ninguém aqui fica bravo no trânsito. Porque isso não é uma coisa que um espírita faz. Xingar no trânsito, buzinar, acelerar e passar correndo. Imagina, vocês são espíritas, ninguém faz isso. Certo? Ninguém. Não é? Por que as pessoas no trânsito ficam tão estranhas? Vocês lembram do desenho do Pateta? Quem é que é na época do desenho do Pateta? Que ele era calmo, tranquilo, e quando ele entrava atrás do volante? Por que no trânsito será que a gente fica tão nervoso? Porque a gente sente os impulsos no trânsito, a gente está em estado de alerta constante. E o sentimento que vem toma conta de nós. É disso que ele está falando, lidar com a vida. Se alguém te fecha, o que isso causa em você, uma fechada? Você assusta. E na hora que você assusta, você sente medo. O controle do seu corpo é tomado pela emoção. O seu corpo é tomado pela emoção. E aí é o seu cérebro que decide o que você vai fazer. E a gente vai entender como. Então as emoções são compostas também por componentes psíquicos e comportamentais. De onde vem a palavra psíquico mesmo? A gente já estudou bastante. O que é psique? Quem sabe? Nossa, que silêncio absoluto. Qual que foi a regra que eu falei pra vocês no começo? Que a aula a gente não fica quieto. Mas ninguém deu atenção pra minha orientação. Psique é a mente. É tudo que tá... Você sabia por que não respondeu? É a mente, tá relacionada a isso aqui, ó. Tudo que a gente racionaliza, tá bom? Psique. É o espírito, basicamente, tá bom? Traduzindo numa linguagem bem simplória, tá bom? Porque aqui a gente vai sempre traduzir numa linguagem bem simples, tá bom? Então, todas as questões psíquicas que estão relacionadas ao meu hoje e ao meu ontem, e quando eu falo do meu ontem, não é um ontem, ou um ontem, lá de outra encarnação. É disso que nós estamos falando aqui. Olha que legal esse slide. Dá para enxergar?
Aí no fundo, vocês enxergam os pequenininhos? Fiquei na dúvida se eu fazia um slide para cada um, mas eu falei, acho que dá para enxergar, vamos ver. Legal, vamos começar por essa moça que está abraçando o travesseiro. O que ela está sentindo? Medo. Medo, ela está com medo. Olha a expressão dela. Pela expressão a gente identifica o que a pessoa está sentindo. Ela sente medo. Quando você sente medo, e aí é óbvio que depende também do quanto medo você está sentindo, depende, né, o tamanho do problema que aquela situação se apresenta, a reação que o seu corpo tem é essa mesmo. O sangue, ele desce de toda a parte superior do seu corpo para a perna. Por quê? Quem sabe me dizer por que o sangue vai para a perna? Para você correr, fugir. O seu corpo sabe o que fazer, ele é uma máquina que sabe o que fazer. O sangue vai para a perna para você fugir. E aí, como o sangue desce todo, você fica pálido e gela, porque não tem sangue. Não é sensacional? É por isso? É por isso. O seu corpo está te preparando para fugir. Porque se essa situação for uma situação em que você precisa se proteger, o teu corpo fala para você, corre. Deu para entender? É essa sensação que acontece quando a gente sente medo. Só que o problema é que nem todas as situações é pra gente correr, né? E aí tem pessoas que, além delas sentirem esse medo, delas estão preparadas para correr, elas podem ficar estáveis e não conseguir reagir. Já viu pessoas que falam assim, ela tá em choque, ela não faz nada, ela não tá em choque. O corpo faz com que você fique em alguns momentos paralisado, porque ele tá tomando a decisão do que você tem que fazer diante daquela situação. Ele tá analisando. E às vezes essa análise leva tempo, e as pessoas que levam mais tempo ficam paralisadas. É tudo o nosso cérebro funcionando. E cada pessoa reage mais ou menos de um jeito, tá? Beleza, vamos olhar a pessoa que tá aqui, essa mocinha aqui. Ah, ele falou que eu posso apontar. Essa moça aqui, ó. O que ela tá sentindo? Qual que é? Eu procurei bastante essas fotos lá para vocês iam conseguir identificar pelo rosto, porque o rosto faz diferença para nós. O que ela tá sentindo? Surpresa! Isso! Olha que legal! Ela está surpresa. O que vocês percebem de interessante na expressão dela de surpresa? A boca aberta. E o que aconteceu com a sobrancelha dela? Vê se vocês percebem. O que tem quando você está surpreso? O que a sua sobrancelha faz? Levanta. Por quê? Ah, tem explicação para isso? Tem. Quando você levanta a sobrancelha, você está fazendo uma varredura da situação, tentando entender melhor o que aquilo significa. Surpresa! Foi tão surpreendente, tão de repente, que você levanta a sobrancelha para varrer o ambiente, enxergar melhor o ambiente. O cérebro não é incrível? Então a expressão no seu rosto diz o que ele está fazendo. É isso que a expressão de surpresa significa. Deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu entender melhor esta situação para eu decidir o que eu faço. Certo? Tá bom. Agora vamos ver o de baixo aqui, ó. Não, vamos começar por esse aqui, ó. Essa mocinha aqui, o que ela tá sentindo? Tristeza. Tristeza é uma coisa que ninguém quer sentir, mas ela é tão importante. A tristeza é importante. Por que ela é importante? Porque ela permite um ajuste das suas emoções. Ela faz com que você você deixe de ter vontade de fazer as coisas. Por que você se sente assim? Para que você tenha tempo de se reajustar à nova condição. Você vinha numa condição de uma forma e aí você acontece algo muito doloroso para você. Aí você fica um tempo triste. Não chega a ser deprimido, porque se for depressão já virou doença, né? Mas você fica triste, abalado, cabisbaixo. E as pessoas falam, não fica triste. Não, tem que ficar triste sim. Né? É lógico que isso não pode ser prolongado. Tem que ser o tempo suficiente para você se reajustar à situação e conseguir vencê-la.
E cada um de nós tem um tempo para isso. Então, quando alguém está triste, o que a gente faz é apoia, ampara, ora por aquela pessoa, porque a gente sabe que a tristeza abaixa o padrão vibratório e pode atrair espíritos que tenham interesse em nos prejudicar de alguma forma. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa com muita oração, com muita proteção, né? Ajudando ela nesse momento, porque ela talvez não tenha forças. É isso que a tristeza faz, é um ajuste do corpo. Interessante, não é? Aí vamos ver esses dois aqui. Que beleza! O que está acontecendo aqui? Qual que é o sentimento aqui? O amor. O amor é lindo, não é? O amor é essa coisa bonita que a gente está vendo aqui. Às vezes ele não é como a gente pensa, a gente vai entender melhor. Mas o que o corpo faz no amor? No amor é como se você perdesse as suas defesas, aquela vulnerabilidade que a gente sente. No amor, o corpo relaxa, se entrega, entenderam? E quando a gente permite que esta emoção tome conta, aí pode ser que as decisões não sejam muito boas. Porque o amor te dá esse estado de relaxamento, de a vida é linda. Pessoas que amam são cooperativas, então se vocês precisarem de ajuda para qualquer coisa, chama alguém que está apaixonado. Com certeza ele vai cooperar, porque o mundo é lindo, a vida é linda, ai, tudo é lindo. Ela fica rindo que nem boba, porque ela ama. É o nosso cérebro funcionando. A gente pensa que não é racional, mas tá aqui. Uma parte do cérebro responsável por isso, mas tá aqui. A gente ama, então a gente é colaborativo. A gente está disposto a tudo é lindo. É o amor, né? Aí vamos ver esse rapaz aqui. Esse eu não sei se vai dar para perceber muito bem. O que ele tá fazendo aí? Hã? Não. Raiva é a do lado, Bia. A do lado tá com raiva. E esse é difícil. Olha que eu procurei foto. Essa foi a que eu achei melhor. Nojo. Você é bom, hein, Bia? Repugnância. Olha a minha careta, ó. Já que o rapaz não vai perceber. O que o meu rosto faz? Fecha. Vamos ver. Essa é muito difícil. Olha só. Sou boa atriz? O que tá? Parece que eu tô com nojo. E aí? O que eu fiz? O que o meu rosto do rapaz está fazendo principalmente? Dá uma olhada entre o nariz e a boca aqui, ó. É uma defesa. A repugnância faz com que o cérebro entenda que há algum cheiro incômodo. Então ele faz assim porque ele tenta bloquear a narina para não sentir o cheiro. Viu? Ele tá fazendo, ó. Legal, não é? Tudo tem explicação, pessoal. O nosso cérebro é uma máquina extremamente inteligente, tá? E a raiva? Quem assistiu Divertidamente aqui? Não é incrível? Quem não assistiu, lição de casa, assistam Divertidamente. É uma ótima forma de aprender as emoções, é uma belezinha aquele desenho. O que ela tá com raiva? O que acontece na raiva? Ninguém sente raiva aqui, imagina. Raiva é um sentimento assim quase que a gente não sente, nunca. Nesse mundo que a gente vê tantas coisas que a gente considera injustas, atitudes que a gente considera desprezíveis, a gente sente raiva a maior parte do tempo. Todos nós sentimos muita raiva. Tentamos muitas vezes embotar essa raiva, esconder, fazer com que ela não apareça, né? Mas a gente sente raiva. E na raiva, gente, é complicado o que acontece com o nosso corpo. Porque a raiva é o sentimento que causa a maior parte dos problemas que a gente tem no resto dessa aula que a gente vai ter aqui. Vocês vão entender o que acontece com o seu cérebro quando você está com raiva. E quando essa raiva for excessiva, o que você pode fazer? É extremamente sério. E aí, por último, essa mocinha aqui de amarelo. O que está acontecendo com ela? Está feliz. A felicidade. A felicidade é um sentimento que faz com que você não seja capaz de sentir nada mais. Só felicidade. Quem está feliz consegue espantar os sentimentos nocivos. Quem está feliz consegue não sentir.
Quem está feliz olha para a situação de um ponto de vista diferente, porque ela é incapaz de entender que aquela situação é realmente ruim. A felicidade nos bloqueia qualquer capacidade de olhar para uma coisa triste e achar que ela realmente é tão triste. Se você permanece num estado de felicidade, é muito difícil você olhar o mundo com os olhos de dor. Por isso eu deixei por último. Porque o que nós queremos é permanecer a maior parte do tempo neste estado. Ah, mas você está querendo dizer que aí eu não vou sentir as coisas ruins? Não, não é isso. Mas você vai pensar diferente sobre eles. Por isso que quando a gente fala aqui na Casa Espírita que a gente tem que manter nosso padrão vibratório elevado, nós estamos falando sobre ser feliz. Quando você é feliz, a maior parte dos seus problemas inexistem. Jesus era extremamente feliz. As pessoas tentam traçar Jesus como um homem austero, bravo. Não. Ele realmente mostrava o que era o certo e o que era errado, porque esse era o papel dele. Ele olhava com seriedade para as situações, porque ele era um espírito evoluído, ele sabia o que ele tinha que fazer para mostrar para nós a nossa ignorância. Mas Jesus era feliz. Ele não era triste, ele não era bravo. E essa felicidade que ele sentia era o que dava a ele aquela paz imensa que nós não conseguimos compreender. E a felicidade incomoda a todas as pessoas que são infelizes. Pessoas felizes incomodam verdadeiramente. Se você é feliz, provavelmente você concorda comigo. Quando você chega, as pessoas olham e falam, nossa senhora, tem algum problema com essa pessoa, é muito feliz pro meu gosto. Tem um filme, Patch Adams. Quem assistiu Patch Adams? Nesse filme é um médico, tudo bem que é fictício, mas é uma história real, é baseado numa história real. E partes ali são reais, aconteceram mesmo. E ele foi um médico que decidiu ajudar as pessoas. E ele entendeu que para ajudar as pessoas ele tinha que ser feliz. Ele via a beleza de ajudar os outros. Ajudar os outros o fazia feliz. Então o que ele fez? Ele se mantinha feliz a maior parte do tempo. Estava brincando, sempre se divertindo. Mas naquela época os médicos eram extremamente austeros, bravos, se sentiam, eles eram arrogantes, né, soberbos, achavam que eles eram deuses. E Pat incomodava muito. E aí no filme eles mostram isso, que quando ele tá quase perdendo o direito de se formar médico, né? Aí eles mostram que uma das coisas que o reitor da universidade que tentava expulsar ele alegou é que o problema dele é que ele era extremamente feliz, né? E aí quando eles vão julgar, eles falam que espera que no futuro o reitor aprenda com ele a ser um pouquinho feliz. Porque ele era tão feliz que ele incomodava a todos. A felicidade incomoda, pessoal. Mas quem é feliz não permite que os fluidos negativos de quem é infeliz o ataque. Olha para a situação com outro ponto de vista. Não que você não vá ajudar ou você não vá querer sentir, pelo contrário. Só é feliz quem consegue realmente encarar suas emoções, entendê-las. Só é feliz quem consegue procurar os seus defeitos e tentar mudar a si mesmo para passar a ser feliz. Só é feliz quem tem plena consciência de si mesmo e quem consegue se olhar mais para os outros do que para si mesmo. Certo? Só é feliz pessoas nessa condição. Tudo bem? Então, o que é essa musiquinha tocando? Essa música é de dormir. Essa música é gostosinha, não é? É pra gente relaxar. É alarme, não é? O alarme do celular é um negócio interessante, porque mesmo quando ele tá no silencioso, o alarme toca, não é? E a gente não consegue desligar. Conseguiu? Desculpe a nossa falha. Isso aconteceu, eu combinei com ele para fazer vocês rirem e vocês perceberem que o sentimento de felicidade nos prende, certo? Pessoal, então como já estou passando das 9h30, eu vou precisar que vocês... Conseguiu? Que bom. Mas não tem problema, fica tranquilo, tá? Acontece. Imagina, tudo bem. E obviamente, os 50 slides não vai dar tempo da gente terminar.
Então hoje o objetivo nosso maior é entender as emoções, o que elas são, o que elas significam para nós. As emoções, lembrem, são geradas por sentimentos, são expressões intensas de sentimento. Olha o que significa, hein? Expressão intensa de sentimento. Você sente e a emoção te preenche o cérebro e depois o corpo, certo? As reações emocionais que nós temos guiam a nossa vida devido ao estado evolutivo que nos encontramos. Com a inteligência emocional, a gente aprende a não permitir que a emoção tome conta de você. Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Eu queria que vocês tivessem muitas, porque eu mal comecei. Vocês têm que ter bastante dúvida para vocês irem aqui daqui em 15 dias para a gente continuar a falar disso, tá bom? Então agradeço a vocês por terem me ouvido e aí daqui a 15 dias a gente continua o tema, combinado? Obrigada, pessoal!